Muito bem, pessoal, nós já estudamos as hipóteses de tratamento de dados de um modo amplo. Lá no artigo 7º nós temos todas aquelas situações em que um controlador, um agente, poderá tratar os dados, né, seja com o consentimento titular, seja mesmo sem o consentimento titular. Tá? Agora, o que nós vamos ver aqui são situações em que a lei vai exigir um controle mais rigoroso ao tratamento de dados. Por quê? Porque nós estaremos diante de dados pessoais sensíveis. Tá? O dado ele tem uma sensibilidade maior. Caso a privacidade daquele dado seja violada, nós teremos um dano muito maior ao titular daquele dado. Então, pela sensibilidade daquele dado, né, a lei traz regras específicas quanto a esse tratamento. Tá? E antes de mais nada, pessoal, é importante nós entendermos, né, primeiramente, o que é considerado dado sensível. Né? O artigo 5º, que congrega todas aquelas definições, né, o glossário da lei, que é o artigo 5º, vai nos dizer que dado sensível é um dado pessoal sobre origem racial ou étnica. Tá? Então, é um dado sensível para dizer ali qual que é a origem, tá, de determinado indivíduo, origem racial, origem étnica. Qual é a convicção religiosa dele? Olha, fulano de tal, né, tem uma convicção da religião católica, da religião protestante, da religião judaica, tá? Então, é um dado sensível, religião. Beleza? Quanto à sua opinião política, opa, esse indivíduo, né, ele é mais de direita, ele é mais de esquerda, enfim, então ele tem uma opinião política quanto a esse assunto, quanto àquele outro, também é um dado mais sensível que os demais dados pessoais. Tá? A informação quanto à sua filiação a sindicato, quanto à sua filiação a uma organização de caráter religioso, de caráter filosófico ou político. Tá? A Constituição Federal ela dá uma série de liberdades aos indivíduos e a informação sobre a maneira pela qual o indivíduo está exercendo essa liberdade, né, a liberdade de se filiar a um sindicato, se filiar ali a uma associação, né, com essa natureza, essa informação ela é bastante sensível. Beleza? A informação sobre saúde, tá? Quantas vezes o fulano de tal foi internado no ano passado? Vem cá, quantas vezes você tomou um antibiótico em determinado ano? Tá? Então é um dado sensível. Informações sobre a vida sexual daquela pessoa física, daquela pessoa natural também é algo sensível. E o dado genético. Tá? O dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, também será considerado um dado sensível. Né? Então, até pela leitura do que é realmente, né, do que pode ser considerado dado sensível, a gente já consegue perceber que, de fato, eles merecem um tratamento diferenciado que é dado aqui pela LGPD. Tá? E, amigos, eu vou projetar aqui na tela justamente as hipóteses em que autorizam o tratamento de dados pessoais sensíveis. Tá? As hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais sensíveis. E a gente já estudou aquelas hipóteses que autorizam o tratamento de dados de um modo amplo, né? E é muito parecido. Legal? É muito parecido. A principal diferença que nós teremos lá, tá? Caso comparássemos estas aqui do artigo 11 com as hipóteses de tratamento em geral, nós veríamos que lá ainda seria possível o tratamento de dados para proteção do crédito. E aqui não será possível. Tá? Então, para dado sensível, não é possível. A proteção ao crédito não legitima, não autoriza o tratamento de dado pessoal sensível. Beleza? Autoriza, sim, o tratamento de dados pessoais em geral. Tá? Então, quais são mesmo essas hipóteses, pessoal? O resto a gente vai, né, realmente aproveitar para revisar as demais hipóteses lá do artigo 7º. É quando o titular do dado dá o seu consentimento, tá? Então com consentimento do próprio titular ou do seu responsável legal. Quando o controlador tiver de cumprir uma obrigação legal ou regulatória, tá? A gente já comentou isso em bloco anterior, então tem uma lei obrigando ele a compartilhar aquele dado de saúde, por exemplo,
com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá bem? Há uma obrigação legal ou regulatória pela administração pública, tá? Para tratamento e uso compartilhado em políticas públicas previstas em leis ou em regulamentos. Quando for para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização, tá? Que a gente acabou de comentar. Quando for para exercício regular de direitos em contrato, em procedimento judicial, procedimento administrativo e também um processo arbitral. Quando for para proteção da vida e da incolumidade física, seja do titular dos dados ou de um terceiro. Tá? Quando for para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissional da saúde, por serviço de saúde ou por autoridade sanitária, tá? Não é de modo genérico, de modo amplo, apenas se o procedimento for realizado por um desses três profissionais, profissional de saúde, serviço de saúde ou pela própria autoridade sanitária. E, finalmente, para a prevenção à fraude e à segurança do titular em processo de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, exceto se prevalecerem direitos fundamentais do titular. Tá? Então, a gente já até havia comentado essas demais hipóteses. A grande diferença é que aqui não é possível o tratamento de dado sensível se for para a proteção do crédito. Beleza? Isso aqui cai em prova? Cai bastante, inclusive. Olha só, um exemplo de questão nesse sentido é questão que diz lá que, de acordo com a LGPD, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer em algumas situações, como sem fornecimento do consentimento titular, nas hipóteses em que for indispensável para. Então, aqui, nesta primeira hipótese, há o consentimento do titular, e em todas as demais, elas ocorrem mesmo sem o consentimento. Tá? E relembrando, né, o que a gente acabou de comentar, proteção da vida, da incolumidade física do titular, mas não de terceiro. Tá? Isso aqui está errado. Por quê? A lei acaba flexibilizando a proteção ao dado sensível por um bem maior, que é a vida. Tá? A proteção física, a integridade física, isso vale tanto para a proteção do titular, como também de terceiro. Bem? B. O exercício regular de direitos em processo judicial, vedada a utilização em processo administrativo e arbitral. Não, também. Tá? Se você vai processar alguém no âmbito judicial, ou se você precisa utilizar ali um dado sobre convicção política, tá? Em um processo administrativo, será possível, e também em um processo arbitral. Então, inclui todas essas três situações. C. A realização de estudos por órgãos de pesquisa, vedada a anonimização de dados pessoais sensíveis? Não. Sempre que possível, ela deve ser garantida. Letra D. O tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas ou em leis ou em regulamentos. E aqui sim, está tudo certo. A letra D é o nosso gabarito. Tá? É quando realmente a administração pública tiver a necessidade de executar política pública, e ela vai sim poder tratar um dado sensível, sendo uma política pública prevista em lei ou em regulamento. Tá? Afinal, imagina só, você vai ali até um posto de saúde, né? Vai até um hospital público, é tratado, né? É natural que para a execução de políticas públicas, o poder público ele precise acessar muitas vezes dados sobre o tratamento que foi realizado em você. Muitas vezes o poder público quer saber, né? Para ele planejar a política pública do ano seguinte, ele vai precisar saber, bom, vem cá, quantas pessoas, enfim, receberam ali a vacina tal, da Covid-19, por exemplo, quantas pessoas que receberam essa vacina, né, e que moram em determinada região do país, região ali do estado. Então, muitas vezes, o poder público vai precisar acessar dados sensíveis, para planejar e para melhor administrar as políticas públicas. Então, essa é uma hipótese que autoriza. E a letra E, a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por autoridade sanitária. Excluídos os demais profissionais e serviços de saúde. Não, pessoal, excluídos não. Tá? Vale para a autoridade sanitária, vale para o profissional de saúde e também para o serviço de saúde. Tá? Essa é uma questão que a gente poderia examiná-la tanto de acordo com dados sensíveis do artigo 11, como também para o tratamento em geral do artigo 7º.
Tá? Pessoal, seguindo aqui adiante, um ponto importante que é previsto na lei, que é o uso de dado sensível para obtenção de vantagem econômica. Tá? Então, de algum modo, o controlador, alguma empresa, vai explorar aquele dado sensível para obtenção de lucro. Tá? Pode isso, Dáudio? Olha só. Esse aqui é um assunto delicado, então a lei diz que a ANPAD, né, ou a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ela pode vedar, tá, ou mesmo regulamentar esse uso. Tá? Então, a lei não veda de pronto, ela não veda ali de cara, tá? Mas ela diz que a ANPAD pode sim, ao regulamentar essa questão, ela pode vedar o uso de dado sensível para finalidade lucrativa, para obtenção de vantagem econômica, ou mesmo regulamentar restringindo isso aí. Beleza? Olha só, se forem dados sensíveis relacionados à saúde, tá? Dados sensíveis relacionados à saúde, e aí você já vai imaginar o banco de dados do hospital, o banco de dados de um plano de saúde, o banco de dados lá de uma clínica, né, de um laboratório, tá bem? Então são dados sensíveis sim relacionados à saúde. Em regra, tá? Nós temos aqui um parzinho regra e exceção. Em regra, aqui sim, a LGPD vai vedar, tá? Já de cara, a comunicação ou o seu uso compartilhado para obtenção de vantagem econômica. Como assim, Dáudio? Eu não entendi muito bem. Olha só, de todos os dados sensíveis, tá? Em relação aos dados sensíveis de um modo geral, filiação política, né? Posição política, religiosa, enfim, esses de um modo geral, a LGPD não proíbe de cara. Ela diz que a ANPAD pode ou vedar ou regulamentar. Porém, se for dado sensível relacionado à saúde, o uso desse dado para finalidade lucrativa, em regra, ele é proibido. Tá bem? Então imagina só. Imagina que você acabou de ser atendido, tá, lá num consultório médico, foi atendido lá no pronto-socorro de um hospital. Beleza? Você foi atendido lá, né? Tá lá com algum problema, o médico te prescreve determinado medicamento. Beleza? E aí, né, você pega ali a receita, né, tá indo para casa, pega ali o ônibus, pega o carro, tá indo para casa, de repente chega uma mensagem ali no seu celular da farmácia do lado da sua casa. Tá? A farmácia dizendo, olha, medicamento tal, justamente o que está na sua receita, medicamento tal, na promoção, né, o valor é tal, entrego para você em tantas horas. Pessoal, é vedado o uso desse dado sensível de saúde para a farmácia receber ali o lucro dela, para a obtenção ali de uma vantagem econômica. Essa é a regra geral, tá? E só que aqui existem algumas exceções, tá? Uma das exceções é justamente a assistência farmacêutica, tá? Dependendo ali de como isso é construído, é possível a assistência farmacêutica acessar, né, dados sensíveis de saúde, tá? Para a própria prestação de serviços de saúde. Afinal, muitas vezes você é atendido no serviço A, né? Você é atendido ali num posto de saúde e passa ali algum tempo, você precisa, né, de um outro atendimento médico. Tá? E aí esse novo serviço de saúde, esse outro hospital, em outra cidade, que seja, ele pode sim acessar realmente aquele dado sensível de saúde lá do seu primeiro atendimento. Tá bem? Tudo isso aqui respeitando lá o sigilo de informações de saúde. E também é possível o uso compartilhado para obtenção de vantagem econômica, quando for para assistência à saúde, incluídos serviços auxiliares de diagnose, de terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados e para permitir, tá? A portabilidade de dados quando solicitada pelo titular. Tá? Então, muitas vezes, né, você está ali no plano de saúde A, e aí você vai fazer a portabilidade, você vai migrar para o plano de saúde B. Então, quando para assistência à saúde, né, por uma solicitação de portabilidade de dados, aí sim o plano de saúde B, ele pode acessar, né, ele pode realmente ter acesso a essa informação do plano de saúde A. Quantas vezes você se consultou no último ano?
Tá? Então é possível que ele acesse, né, que seja feita essa migração, essa portabilidade de dados. Tá bem? Aí mesmo sendo um dado sensível da área da saúde, mesmo para obtenção de vantagem econômica. E também quando forem transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de saúde, que é muito comum dentro de planos de saúde. Então, muitas vezes, existem ali transações quanto ao uso, quanto a algum reembolso, quanto a alguma participação. Então, aí sim é possível que exista esse compartilhamento. Tá bem? Plano de saúde, pessoal, é um ponto de grande atenção da LGPD. Tá? Tanto é que nós temos uma regra específica. Lá no artigo 11, parágrafo 5º, quanto ao uso de dado por operadora de plano de saúde. Tá? Operadora de plano de saúde, a Unimed, a Amil, enfim, a Medial, né? Nem sei se existe mais, né? Mas todos esses planos de saúde que a gente vê por aí, tá? Então nós temos uma regra específica para eles que acabou trazendo para o texto da LGPD uma vedação que já constava de regulamentos da ANS. Então é vedado, tá? É vedado as operadoras de planos privados de assistência à saúde, o tratamento de dados para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e na exclusão de beneficiários. Tá? Muito bem, pessoal. Olha só. Imagina que você tem lá seu plano de saúde, e galera, você tem ali algum problema grave de saúde. Tem ali um problema grave, né? Você é aquele cliente que dá prejuízo para o plano, vamos dizer assim. Tá? Colocando aqui de modo bastante frio, bastante direto. Tá? Você usa demais o plano de saúde. Muito bem. Nasce ali o seu filho, tá? E você vai inscrever seu filho lá no plano de saúde. E aí a operadora chega para você e fala, olha, vem cá, pela sua carga genética, tá? Eu vejo que o seu filho tem um grande risco, né, de ter ali uma série de problemas de saúde. Então a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou negar, eu não quero seu filho aqui não, dentro do meu plano de saúde. Tá? Ou então vai dizer, olha, eu até admito seu filho, mas eu vou cobrar 50% a mais do que eu cobraria de alguém nessa faixa etária. Isso aí é vedado, tá bem? Então, o plano de saúde, ele não pode tratar dados para fazer seleção de riscos e só cuidar daquelas vidas, como eles dizem, daquelas vidas que representam ali um baixo risco de desenvolver ali uma doença, né, que tem ali a necessidade de grandes tratamentos de saúde. Tá? Então é vedado para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade ou na contratação ou exclusão de beneficiários. Belezinha? Muito bem. Então anote aí, né, uma vedação especificamente dirigida aos planos de saúde. Outro ponto importante, pessoal, é que está lá no artigo 13 da LGPD, é quando o dado de saúde, tá? O dado pessoal sensível de saúde, ele é utilizado em estudos. Beleza? Então, aqui é um pouquinho diferente do que estávamos vendo anteriormente. Antes nós vimos o uso do dado sensível de saúde para finalidade econômica. Aqui não, é para realização de estudos. Por exemplo, uma universidade pública vai acessar dados de saúde, né, de milhões de brasileiros para fazer um estudo, para dizer, olha, está comprovado, né, por esse estudo que se você, enfim, fizer ali uma caminhadinha matinal 3 vezes por semana, você reduz em tantos por cento o seu risco de ter um problema problema cardíaco. Tá? Então ela vai fazer estudos na área da saúde e é diferente, tá, daquela vedação que existe para uso de dado de saúde e para obtenção de finalidade econômica. Tá? Então, olha só, para estudo, né, como é que funciona? O artigo 13 preceitua que os órgãos de pesquisa poderão ter acesso à base de dados pessoais que serão tratados exclusivamente, tá, exclusivamente dentro do órgão de pesquisa e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas.
Tá? Sabe aquele princípio da finalidade? Muito bem, ele de novo sendo aplicado aqui. Então eu posso, né, o órgão de pesquisa pode acessar essa base de dados, tá? Mas ele pode utilizar aquilo apenas para a finalidade de pesquisa, de estudos. Tá? E os dados, o tratamento vai ser mantido exclusivamente dentro ali daquele próprio órgão. Os dados precisam ser mantidos em ambiente controlado, ambiente seguro. Tá? A divulgação da pesquisa não, né, evidentemente, não pode revelar dados pessoais. Tá? Sempre que possível, aqui de novo, né, órgão de pesquisa, sempre que possível, anonimização. E no artigo 13 também a pseudonimização desses dados. Tá? E em circunstância alguma será permitida a transferência destes dados a terceiro. Afinal, eles devem ser tratados exclusivamente dentro do órgão mantido em ambiente controlado e seguro, sendo proibido transferir aquele dado a um terceiro. Beleza? E com isso, amigos, a gente encerra aqui mais um bloco de estudos da LGPD, especificamente em relação a dados sensíveis considerados pela lei.